Fala tu, professor, professora. Hoje nós vamos trocar uma ideiazinha sobre as 3 fases do trabalho do professor, levando em consideração o meio digital. Eu estou dividindo em 3 fases pensando no seguinte: nós, professores, temos um processo de preparação da nossa aula, de organizar direitinho como que vai ser o processo, como que eu vou encaminhar, né, o acesso ao conhecimento. Nós temos uma parte que é a aula propriamente dita, e nós temos uma parte que está relacionada com o feedback que nós damos aos alunos na correção da prova, na correção de um exercício. A gente tem essas 3 dimensões. Como que elas ficam quando a gente começa a pensar no ambiente digital? Bom, a preparação da aula, que é o primeiro dos que eu coloquei aqui, ela também tem alterações. A gente pode pensar que de cara a mudança, né, na preparação da aula não é tão relevante, levando em consideração, né, que eu vou chegar ao mesmo objeto de conhecimento, mas uma vez que eu tenho um ensino mediado pelas telas, eu tenho muitas possibilidades que eu não tenho na sala de aula presencial e deixo de ter algumas possibilidades que na sala de aula presencial estão disponíveis para mim. Portanto, quando a preparação da sua aula for feita, pensando se você vai montar slides, se você vai separar imagens, se você vai escolher um determinado vídeo para mostrar para os seus alunos, qual o trajeto que você vai seguir, você precisa levar em consideração como que a aula será transmitida, né? Ou feita presencialmente. Como a gente está falando desse ambiente digital, a gente está pensando em 2 modelos de aula. Um modelo de aula gravado e um modelo de aula ao vivo. Aí que a gente entra, então, na segunda fase, né? Segunda parte do trabalho do professor. A aula propriamente dita. Bom, você pode escolher gravar uma aula. Ao gravar uma aula, você tem um objetivo didático, você tem conteúdos que precisam estar presentes naquela aula, então você faz um trajeto com início, meio e fim, que vai ficar disponível para o aluno quantas vezes ele quiser assistir, e esse trajeto, ele precisa chegar no objetivo, né, a que você se propôs. Então, você monta uma aula que tem que ser mais fechadinha do que uma aula que você tem possibilidade de perguntas. Já no modelo ao vivo, a gente tem uma semelhança maior com a aula presencial. Claro que a gente não tem, né, a energia, ver a cara dos alunos, aquela coisa toda, mas tem a possibilidade de interrupção, de tirar dúvidas, de colocar questões. Tem o imprevisível, né, que é muito típico da sala de aula presencial. Então, esse processo, tá, da aula em si, ele tem que ser pensado levando em conta se sua aula é gravada ou se sua aula é ao vivo. Nesses 2 ambientes, você vai ter escolhas diferentes, você vai ter caminhos diferentes para seguir. Beleza? Finalmente, a terceira parte do trabalho docente que a gente tem que pensar quando a gente está no mundo digital é o feedback para o aluno. Ora, essa parte talvez seja a que nos dê um pouco mais de trabalho, sobretudo quando você pensa que você tem dentro, né, do seu curso com aulas gravadas, que você não tem esse acesso direto ao aluno como você tem na sala de aula. Então você precisa pensar caminhos que funcionem para oferecer esse feedback, levando em consideração que a orientação que o aluno recebe, a dúvida que o aluno tira é diferencial para que ele possa de fato aprender aquele conteúdo. Então, dependendo de como funciona o seu modelo de aulas online, você pode ter um fórum para que as pessoas possam colocar as dúvidas. Você tira as dúvidas e todo mundo consegue ver aquelas respostas, podendo, por exemplo, né, se aprofundar, né, em conhecimentos com base na dúvida do coleguinha do lado. Se você tem um trabalho mais próximo do seu aluno, você pode atendê-lo pelo WhatsApp, pelo e-mail ou por algum outro canal específico em que você consegue dar esse feedback mais direcionado. E se você tem um modelo de correção de exercícios, de redações, é fundamental que nesse modelo você consiga entregar para o seu aluno observações, orientações claras a respeito dos seus erros para que eles possam melhorar. Ou seja, as dimensões fundamentais do trabalho docente que a gente tem dentro de sala de aula e que muitas vezes não são feitas devidamente no presencial, também podem ser feitas no digital. E é claro, não necessariamente nós vamos fazer todas elas de maneira perfeita. É preciso que a gente se aprimore, tendo em mente com clareza quais são as dimensões do nosso trabalho e quais opções nós temos disponíveis.